Estou muito feliz, alegre de estar aqui com o irmão Jorge, com as senhoras, as irmãs. Com a irmã Georgina. Irmã Georgina. Levanta o rosto. Irmã Vera também. Vera, levanta o rosto. Graças a Deus, louvado seja Jesus, né? Meus irmãos, por favor, a parábola do semeador, Mateus capítulo 13. Parábola do semeador, Mateus 13. Amém, meus irmãos? Amém. É uma parábola que conhecida, né? É como eu costumo dizer que se nós pregarmos um capítulo 1000 vezes, Deus sempre vai nos falar coisas novas. Amém, meus irmãos? Porque a palavra de Deus, ela se renova a cada dia. Graças a Deus. Mateus 13, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, Sua palavra já é santa, gloriosa e nos traz bênção. Dirige o Senhor e ministra a Tua palavra, fala aos nossos corações, renova, Senhor, nossa fé, renova o Teu Espírito em cada um de nós, e que através dessa parábola do semeador, que o Senhor venha falar em nossos corações em nome de Jesus. Amém? Amém. Parábola quer dizer comparação, né? É como se fosse uma metáfora. Você fala alguma coisa, mas que você quer se referir a outra totalmente diferente, né? Diz assim, ó: tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear, e quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, uma a 100, outra a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, você observa que o Senhor Jesus usou essa parábola do semeador, deu um comparativo do semeador, né? Este semeador veio semear, semeou as sementes, uma caiu em pedra, outra caiu entre os espinhos, e outra caiu à beira do caminho, outra caiu em boa terra. Então, os seus discípulos, ouvindo aquela parábola, chegaram para ele e disse assim, ó, e sentando-se que os discípulos disseram-lhe: por que eles falam por parábolas? Ele respondeu, disse-lhes: porque a vós é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não se lhe é dado. Porque aquele que tem o dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que lhe tem será tirado. Então você vê que o Senhor Jesus virou para os discípulos, falou assim, ó, para vocês, eu faço com que vocês venham entender. O que quer dizer? Os discípulos estavam próximos a Jesus. E quando você está próximo ao Senhor Jesus, Ele faz com que você venha entender os mistérios do reino de Deus, venha ser claro a você. Por que venha ser claro a você? Porque você está buscando, porque você está ali aos pés de Jesus. Muitas das multidões que estavam ali cercando o barquinho, circuncidando ali aquela praia, o barco, nem muitos estavam ali por realmente querer o reino de Deus. Mas alguns estavam ali como essa semente. Um caiu na beira do caminho, um caiu em pedra, outro caiu no meio dos espinhos e um caiu boa terra. Ou seja, nem todos ali estavam realmente para buscar o reino de Deus.
mas com interesse talvez em outras coisas, até o que? Materiais. Ou querendo comer algo, ou querendo a cura de alguém, ou querendo resolver uma determinada questão, mas nem todos estavam ali por causa do reino de Deus. Mas os discípulos, sim, eles estavam ali porque eles queriam o reino de Deus. Por isso que o Senhor Jesus falou: a vocês eu faço com que vocês venham entender os mistérios do Espírito Santo. Aí diz assim, ó, versículo 13: por isso lhes falo por parábolas, porque eles, vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo vireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não o quê? Percebereis, porque o coração desse povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e as cometam, e as cumprem. Amém, pessoal? Então você vê que o povo estava ali com o coração endurecido, por isso que não entendiam. Esse tem ouvidos e ouve olhos e não vê, quer dizer o que? Ouvidos espirituais. Eles ouviam, mas não entendiam nada, porque estavam distante do reino e da vontade de Deus. É como nos dias de hoje, né? Quantas igrejas existem, quantos pastores se levantam, quantos missionários, quantos evangelistas, né? Quantas pessoas estão divulgando na internet, divulgam no Facebook, divulgam na rede social, no YouTube, como o Ministério Fé, Milagres e Salvação, né? Divulga no YouTube. Aonde tem rede social que nós podemos divulgar, nós divulgamos, mas nem todos ouvem porque o coração está endurecido. Diz que não é verdade, que é uma mentira, que é uma balela, né? Que é uma historinha para contar carneirinho. Ou seja, os ouvidos estão tapados e os olhos cobertos. Escutam, mas não ouvem. Veem, mas não enxergam, porque não conseguem o quê? Ver o que Deus tem reservado para cada um deles. E quando a pessoa está ali por interesse a Jesus, que ela quer o Senhor Jesus, ela quer o reino de Deus, então a ela se faz o que? É entendido os mistérios do reino de Deus. Igual vocês. Vocês vieram aqui nessa manhã. Por que vocês vieram aqui? Porque vocês querem o reino de Deus. Então a vocês é dado e a vocês se faz o que? É entendido. A revelação do Espírito Santo para cada coração. E qual é a revelação do Espírito Santo? Essa aqui, ó, é a palavra dele. É a palavra dele para o seu coração, que é viva e eficaz. É mais cortante do que a faca de dois gumes. E diz que está apta para dividir tanto almas e medulas, juntas e medulas. Amém, pessoal? Amém. Aí diz assim, ó, versículo 16: mas bem-aventurado os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, por quê? Porque ouvem. Ou seja, você é feliz, bem-aventurado é feliz. Você é feliz porque os seus olhos veem, os seus ouvidos ouvem. Então você é o que? Bem-aventurado. Você que está aqui nessa manhã, nesse momento, saiu de casa, separou um tempinho para estar aqui, você não está em vão, porque você é bem-aventurado. Aí diz assim, ó, porque em verdade vos digo que muitas províncias e justos, muitos profetas e justos, desejaram ver o que vós vedes, e não viram, e ouvir o que vós ouves, e não ouviram. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Quando alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi o que é semeado ao pé do caminho. Então Jesus começou a explicar a parábola do semeador. Olha, quando alguém ouve a palavra e não entende, e foi arrebatado do coração, tirado do coração dela, aquelas sementes que foram jogadas à beira do caminho, vieram as aves e pegaram aquelas sementes. É quando a gente até evangeliza, até pregado, até falado
Hoje ela até fala amém, graças a Deus, mas quando ela sai da igreja, ela sai de perto daquele pregador, lá fora surge cada situação que aquela palavra que é arrancada do seu coração. É a semente que caiu na beira do caminho, ela se perde. Ela se perde porque ela teve dúvidas, a dúvida arrebatou aquela semente do coração dela. Na igreja ela, amém, graças a Deus, eu tenho fé, eu creio, eu acredito. Mas quando chega na hora de usar a fé, vem as situações difíceis, circunstâncias, tira aquela semente de fé do coração, porque elas não estavam o quê? Plantada realmente no coração dela. Aí diz assim, ó, versículo 20. Porém, o que foi semeado em pedras é aquele que ouve e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chegada a angústia, a perseguição por causa da palavra, logo é o que, pessoal? Logo se ofende. E logo se ofende, né? Ou seja, aquela pessoa, aquela semente que foi lançada na pedra, aquela pessoa que até ouve a palavra, ela até é dizimista, ela até é ofertante, ela até tem uma frequência cotidiana na igreja, mas quando vem as dificuldades, as perseguições, ela é logo o que? Se esmurece, porque estava em cima de uma pedra comum, não estava enraizado na fé, não estava ali, ó, determinada realmente aquele reino de Deus, ela logo se murcha, porque não estava o que? Definitivamente alicerçado na rocha, na terra que é Jesus. Aí versículo 22, né? E o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocaram a palavra e fica o que? Infrutífera. Os espinhos são os coloridos dessa vida, né? São os coloridos, são os prazeres carnais, os vícios, né? Aí tudo aquilo que o mundo oferece, vai sufocando ela. Olha, não tem problema você se embriagar, não tem importância em você mentir, não tem importância em você se prostituir, adulterar. Não, isso é normal, é moda, hoje em dia é moda, você pode fazer o que quiser. Ou seja, aqueles espinhos vão sufocando a pessoa, sufocando ela, mas é mesmo, né? Poxa vida, não tem importância se eu fizer algo errado, não, porque amanhã Deus vai me perdoar. Aquilo vai sufocando. Hoje ela faz algo errado, acha que é normal, amanhã ela vai fazer outro, amanhã ela vai fazer outro. Quando vê, ela está o quê? Sufocada pelos espinhos e morre, porque aquela semente caiu entre os espinhos. A primeira foi aquela que caiu entre os caminhos, pelas árvores, e roubaram o quê? Aquela semente. O segundo foi aquela que caiu na pedra, por não ter raiz, ela o quê? Não vingou, morreu, ficou sufocada, né, irmãos? E a terceira, aquela que caiu que é entre os espinhos. Os espinhos é tudo aquilo que nos cerca hoje, pessoal. É tudo aquilo que nos cerca, a alegria do mundo. Se nós não estivermos plantados em boa terra, que é a palavra de Deus, nós não vamos suportar os espinhos dessa vida. Os dias maus, e os dias maus estão aí. A Bíblia diz que o mundo jaz o quê? No maligno, onde o certo é errado, o errado se torna certo a cada dia. Hoje você falar o certo é até perigoso, você ser processado, né? Você ser levado diante dos tribunais, mas o Senhor Jesus disse que nós seríamos levados o quê? Diante dos tribunais por causa da palavra de Deus. Mas a palavra de Deus, ela tem que ser pregada, pessoal. Ela tem que ser falada. Ela tem que ser dita para que venha o que? Uma libertação na vida da pessoa. Que é a palavra de Deus que convence o pecador do pecado e faz ele o quê? Sair do seu mau caminho, né? Palavra de Deus que nos fortalece a cada dia, que nos dá ânimo, que nos dá força, coragem, disposição para vencer. Aí, versículo 23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. E um produz 100, outro 60 e outro o quê? A 30. Ou seja, palavra que foi lançada numa boa terra,
ela o que? Frutifica. Ela cresce e dá frutos. O senhor vê que o Senhor Jesus falou aqui, ó, que não dá todos iguais, mas frutifica. Por exemplo, o que a pastora frutifica, de repente eu não frutifico igual ela, mas eu frutifico. De repente o irmão Jorge frutifica, eu não frutifico igual ele, mas frutifico. Um a 30, um a 60 e outro a 100. Mas todos têm o quê? Que frutificar. Uns frutificam para ser pastor, outros frutificam para ser membros, uns frutificam para ser evangelista, uns frutificam para ser obreiro, mas todos o que? Frutificam, tem que dar frutos. Você vê que uma árvore, você planta lá uma árvore, e ali na divisão da árvore, nem todos os lugares são igual. Lá na copa dá uma quantidade diferente de frutos, no meio da árvore dá uma quantidade diferente de frutos, lá no pé da árvore lá embaixo dá uma quantidade menor ainda, ou seja, mas todos o que? Tem que frutificar. Se nós estivermos na palavra, se nós estivermos firmes na fé com o Senhor Jesus, então a nossa vida ela tem que ser de frutos. O Senhor Jesus, numa certa ocasião, diz assim, ó, eu sou a videira e vós os ramos, e o meu Pai é o agricultor. Todo aquele que estiver em mim, ele tem que dar o que, pessoal? Tem que dar fruto. E se não der fruto, é cortado e lançado o quê? E lançado fora. Nós temos que dar frutos, pessoal. Não importa a quantidade, mas você tem que dar frutos. Ah, mas eu não posso fazer muito. Eu não posso sair por aí. Mas se você conversou com seu vizinho, você falou de Jesus para ele, você está dando fruto. Ah, mas olha, minha condição física, já tenho de idade, eu sou uma senhora. Você conversou com seu filho, falou de Jesus para ele, você está o quê? Apresentando o seu fruto, frutificando. Você falou com um amigo, você teve a oportunidade de dar uma oferta para ajudar a obra de Deus. Você está o quê? Frutificando. Todos nós temos que dar frutos, ou 30, ou 60, ou a 100 por um. Graças a Deus, pessoal. Então eu queria fazer uma oração nesse momento, para que a sua vida venha estar em boa terra. E essa boa terra é a palavra de Deus. Para que você venha frutificar cada dia, aonde você vá, a palavra de Deus venha estar com você. Para que você venha ser fortalecido pelo poder da fé, pelo poder do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Senhor nosso Deus, em nome do Senhor Jesus, vimos aqui, meu Pai, que as sementes, elas caíram, Senhor, em vários tipos de lugares. A primeira semente caiu à beira do caminho, e aquelas aves vieram e roubaram aquelas sementes. É aquela pessoa, meu Deus, que até ouve a palavra, mas com o fogo da batalha, as dificuldades da vida, vem e rouba aquela palavra da vida daquela pessoa, e ela não tem forças para vencer. A outra semente, meu Deus, caiu no meio de um solo rochoso, e a raiz ali, Senhor, ela por não enraizar, veio um sol quente, queimou aquela semente, destruiu, e ela não teve força para suportar o calor desta vida, das provações, das dificuldades, das lutas. A outra caiu, meu Pai, no meio dos espinhos, no espinheiro, e ali ela foi sufocada. E assim esses espinhos, meu Deus, é o colorido dessa vida, são os prazeres carnais, são, meu Pai, a luxúria, são os vícios, a mentira, são tudo aquilo que desagrada o Senhor. E os espinhos, meu Pai, tendem a sufocar aquela semente. Mas a outra, Senhor, ela caiu em boa terra, ou seja, ela caiu ali na palavra. Ela foi fixada na palavra, enraizou na palavra, na boa terra, cresceu, foi forte, deu frutos a 30, a 60 e a 100 por um, porque, meu Deus, caiu em boa terra. Meu Deus, faça, Senhor, do nosso coração uma boa terra, para que a semente da Tua palavra, ao ser lançado em nossos corações, venha, Senhor, produzir frutos, Senhor, digno de arrependimento, reino de Deus,
para que venhamos frutificar, levar a Tua presença, levar a Tua palavra, Senhor, aqueles que precisam, aqueles que necessitam, Senhor, aqueles que têm, Senhor, a necessidade de ouvir a mensagem do Reino de Deus, do Teu Evangelho. Meu Deus, fortalece, Senhor, faça do coração dela ser uma boa terra, Senhor. Que o Senhor venha fortalecer, que o Senhor venha manifestar a Tua grandeza e a Tua unção sobre cada vida nesta manhã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais, necessita mais, necessita mais de Ti. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais, necessita mais, necessita mais de Ti. Você vai usar essa canção como uma oração e você vai pedir ao Senhor Jesus uma renovação nesta manhã. Você vai louvar esse louvor como a oração da sua vida nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais, necessita mais, necessita mais de Ti. Aleluia. Senhor, renova então a nossa vida nesta manhã, Senhor. Renova os nossos corações, que os nossos corações venham a ser boa terra, que a semente da fé, do Teu Espírito, do Evangelho, cresça dentro de nós, cada dia, cada instante, cada momento, Senhor. Unja, Senhor, cada vida, cada coração nesta manhã. Toca-se, faça grande nessas vidas, é o que nós pedimos e Te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. Glória ao Senhor. Quem está renovado? Quem foi renovado nessa manhã? Amém. Graças a Nós estamos Deus. renovados no Senhor. Está renovado, irmã? Amém. Louvado seja Jesus. Que os nossos corações venham ser boa terra. Meus queridos, você que trouxe a sua oferta, você que tem ofertante, se você não trouxe, pastor, eu tenho aqui um óleozinho,
para a gente ungir as pessoas, né? Ungir as mãos, abençoar, o óleozinho da bênção, né? Ah, pastor, não tenho. Nós vamos ungir você a si mesmo. Hoje você não tem, mas amanhã você tem. Amém, pessoal? Graças a Deus. Que a sua oferta você já está dando, que a sua presença aqui conosco. Graças a Deus, nesse local de adoração. Muitas pessoas dizem por aí que mas não precisa mais de igreja, de templo, que Deus não habita em templo. Realmente, Deus não habita em... Deus não precisa de 4 paredes para habitar. Mas o templo, o local onde nós nos reunimos, é para ouvirmos e aprendermos. Amém, pessoal? Ouvirmos e aprendermos. Você vê que os discípulos, os primeiros discípulos, os primeiros cristãos, eles se reuniam para ouvir Pedro, ouvir Paulo, né? Ouvir os apóstolos. Então a gente tem que ter algum lugar para ouvir. Amém, pessoal? E nós estamos aqui nessa sala, na casa aqui do irmão Jorge, qual nós locamos, fizemos um contrato com ele, locamos, para estar aqui poder aprender mais do que do reino de Deus. Graças a Deus. Amém. Todos já foram ungidos, já ungiram as mãos. Amém. Para abençoar, apresentar a Deus, orar pelas suas finanças, pelo seu trabalho, pelos dizimistas, pelos ofertantes. Graças a Deus. Levante essas mãos que foram ungidas, então, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, em nome de Jesus, para encerrarmos o culto desse domingo, apresentamos, Senhor, nossas mãos, que nossas mãos venham ver prosperidade, venham ver, Senhor, a unção do trabalho, para que essas pessoas vão prosperar em seus caminhos. Muito obrigado, Senhor, por essa manhã, muito obrigado por essa mensagem, abençoa a vida de cada um, Senhor, é o que nós pedimos e assim te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. E os que querem dizer graças a Deus, Senhor. Amém, meus irmãos? Amém. Sejam abençoados em nome de Jesus e até domingo que vem. Graças a Deus. Sejam abençoados. Leva sim. A hora